Plantão Geminas, TV Online. Diante da polêmica que ocorreu neste final de semana a respeito de uma matéria publicada em um jornal local, eu estou com o Dr. Milton Furquim, que vai nos esclarecer melhor a respeito do fio dental e topless no carnaval. Dr. Milton, o que foi tratado nesta reunião? A portaria número 1/2014, que regulamenta a entrada e permanência de crianças e adolescentes em eventos carnavalescos, de uma certa forma estava gerando dúvidas, né, aos organizadores do carnaval. E, a pedido dos organizadores, então, eu agendei essa reunião para que nós pudéssemos, né, na reunião, tratarmos de sanar toda e qualquer dúvida, né? E me parece que nessa reunião não só foram sanadas algumas dúvidas, como surgiram outras e que geraram polêmicas, a exemplo do que foi publicado aí no jornal, basicamente no que se refere à manchete, ao título em que foi dado, da forma em que foi dado, que não corresponde, a bem da verdade, o teor daquilo que foi tratado na reunião e nem daquilo que foi publicado na matéria. Então, na verdade, a respeito do topless, né, que foi um maior ponto polêmico que aconteceu na reunião que surgiu esses boatos. Perfeito. Até antes de nós chegarmos à questão do topless, não corresponde à verdade a publicação do jornal quando o jornal diz aqui que gerou polêmica a possibilidade de menores ingerirem bebida alcoólica durante o carnaval. Só se foi uma outra reunião e não nessa, porque não foi tratado nessa reunião sobre a possibilidade de menores ingerir bebida alcoólica durante o carnaval. Até porque não só seria um contrassenso, como jamais eu, enquanto juiz da infância e da juventude, poderia permitir ou proibir alguma coisa que já está prevista na legislação. De modo que a ingestão de bebida alcoólica por menores durante o carnaval não se foi cogitada em maneira alguma. Se foi, eu não me fazia presente, ou deve ter sido em outra reunião. De modo que esta publicação que se refere a menores, a possibilidade de menores ingerir bebida alcoólica durante o carnaval, não é verdadeira. Foi plantada e não sei de que forma e qual foi a intenção do jornal. Da mesma forma, sobre a possibilidade de menores desfilarem de biquíni, calcinha e sutiã comum. É outra meia-verdade que está aqui. Foi sim discutido sobre a possibilidade de menores de 18 anos, no caso as foliãs, né, usarem biquíni. Agora, com relação a usar calcinhas e sutiã comum, também desconheço. Só se foi tratado em alguma outra reunião da qual eu não participei. Isso também não foi tratado. No que se refere à questão de biquíni por menor de 18 anos, é evidente que o Juizado da Infância e Juventude se posicionou no sentido de que não iria proibir que menores de 18 anos usassem biquíni durante o desfile. E eu me lembro muito bem, que eu fui claro também na reunião, de que seria muita hipocrisia do Juizado da Infância e Juventude proibir menores de 18 anos usar biquíni durante os festejos carnavalescos, quando este traje ele é permitido o uso dele em qualquer situação hoje em dia. Se fosse assim, as adolescentes, as crianças não poderiam usar biquíni no seu dia a dia, e teria eles, ou melhor, eles, quanto a eles, durante os festejos carnavalescos, não seria permitido. Aqui nós teríamos um grande contrassenso. De modo também que surgiu uma polêmica ainda com relação ao biquíni. Qual seria o tamanho do biquíni? Olha, há uma pergunta idiota, demanda uma resposta no mesmo nível. Qual o tamanho do biquíni permitido pelo Juizado da Infância e Juventude no que se refere às adolescentes desfilarem na rua? Ora, o Juizado da Infância e Juventude, assim como a polícia ou o Comissariado de Menores, não vai sair com uma fita métrica para medir o tamanho do pano, para saber se esse biquíni, ele pode ou não pode, né? Mas então o fio dental pode. O que é o fio dental? Isso é uma questão, uma análise muito subjetiva. Imagina o Comissariado de Menores chegar lá numa adolescente com seus 16, 17, próximo aos 18 anos, né? Ei, com licença, vou ver se é um biquíni ou se é uma calcinha.
Se o biquíni está no tamanho adequado ou não está no tamanho adequado? Isso é um contrassenso, é uma grande hipocrisia. Então, o Juizado da Infância e da Juventude, no que se refere aos adolescentes usarem biquíni, se posicionou favorável, mas deixou também claro, né, que a responsabilidade do desfile das adolescentes com o biquíni, e se esse biquíni evidentemente caracteriza ou não caracteriza, ofensa ao pudor, amoral, aos próprios organizadores, eles sim, se for o caso, vetar ou não vetar, e não ao Juizado da Infância e da Juventude, de modo que as garotas, as adolescentes, menores de 18 anos, elas poderão usar sim o biquíni. Isto se os organizadores, diretores de blocos e escolas permitirem. E no que se refere às foliãs usarem calcinhas e sutiã comum, é outro absurdo, né? É outra pergunta também, de tal forma fora de propósito. E no que se refere à questão do topless, também nesse mesmo tópico aqui, sobre a possibilidade de menores, até mesmo de topless, com os seios expostos. Veja bem que o tópico da matéria diz: gerou polêmica a possibilidade de menores ingerirem bebida alcoólica, desfilarem de biquíni, de calcinha e sutiã comum, ou até mesmo de topless com os seios expostos. Veja que a matéria aqui diz respeito a menores. E claro que a competência e atribuição do Juizado da Infância e Juventude diz respeito a quem? Aos menores de idade, à infância e juventude. Àqueles que não têm ainda os seus 18 anos. É evidente que menores de 18 anos, ou 18 anos, nenhuma foliã poderá desfilar de topless, né? Aí a pergunta: e maiores de 18 anos? Não me importa. Ao Juizado da Infância e da Juventude não importa se vai ter ou não alguma foliã com mais de 18 anos desfilando de topless na avenida. Porque, repito, maiores de 18 anos não está sob a batuta, sob a atribuição, sob a competência do Juizado da Infância e da Juventude. Cabe, em havendo e em existindo alguma foliã maior de 18 anos, com os seios à mostra, à polícia ou ao Ministério Público tomar as providências, ou a quem de direito, mas jamais o Juizado da Infância e Juventude. E determinei ao Comissariado de Menores que, se caso existir, se caso tiver alguma foliã com mais de 18 anos, de topless na avenida, que não ouse o Comissariado de Menores a tomar qualquer providência. De modo que vem a matéria e diz que juiz é favorável a topless e fio dental no Carnaval de Guaxupé para mulheres maiores de 18 anos de idade. O juiz da Infância e da Juventude, volto a repetir, no que se refere a maior de idade, usando topless ou não, usando fio dental ou não, é totalmente indiferente. Não está na minha atribuição, enquanto juiz da Infância e da Juventude, vetar, proibir ou permitir foliãs maiores de 18 anos desfilar de topless ou de fio dental. De modo que a matéria ela foi totalmente tendenciosa, não a matéria em si, a não ser a manchete, que teve o intuito de criar polêmica, de gerar constrangimento, e isso evidentemente não contribui em nada para uma boa informação, para a informação, isso não traz nada de positivo para o Carnaval de Guaxupé. Resta saber se a posição do jornal é contrária ao Carnaval de Guaxupé, contrária aos organizadores do Carnaval de Guaxupé ou contrária às decisões do Juizado da Infância e da Juventude. Vou mais além. A proprietária do jornal, ela vai na rede social, numa página dela do Facebook, e faz o seguinte comentário: os proprietários de confecções de lingerie de Guaxupé estão revoltados com a liberação de topless durante o Carnaval da cidade, por mulheres maiores de 18 anos. De 40 anos para baixo, melhor não sair de casa. KKKK. Estou até vendo, KKK, cala-te boca. Ora, alguém que é proprietário de um periódico deste, fazer um comentário jocoso, um comentário com esse nível, evidentemente não tem boas intenções. As intenções foram no sentido de criar polêmica mesmo, uma vez que, enquanto proprietária do jornal, ela tem um editorial à disposição dela, para que no editorial ela possa criticar as ações do Juizado da Infância e da Juventude, aplaudir as ações do Juizado da Infância e da Juventude da forma que ela bem entender.
sempre assumindo o ônus da responsabilidade pelo que diz, porque o que não pode jamais é ter aquela ideia canhestra de que o direito à informação não gera responsabilidade, seja civil ou criminal, porque gera sim. O direito de informação, o direito de imprensa é um direito relativo e não um direito absoluto. Deve saber o que faz, deve saber o que escreve, é um formador de opinião. E o que gerou com essa postagem dela? Sem números outros de comentários, seguindo a mesma linha, de pessoas que foram induzidas a erro, que não estiveram na reunião, não souberam do tema e do assunto que foi tratado. Então, o Juizado da Infância e da Juventude tem o compromisso de restabelecer a verdade. A Sociedade de Guaxupé de São Pedro da União tem acompanhado a minha atuação à frente do Juizado da Infância e da Juventude. Tenho sido bastante rigoroso com relação às questões ligadas ao Juizado da Infância e da Juventude. Tenho cobrado do Comissariado de Menores, da Polícia e do Conselho Tutelar o maior rigor possível. Não seria agora, evidentemente, no Carnaval, colocar tudo isso abaixo, né? Então fica aqui realmente a minha preocupação, a minha não satisfação da forma com que foi dado o encaminhamento, a forma de divulgação de assuntos que foram tratados na reunião e que não foram de fato discutidos para que fossem inseridos na matéria. Dr. Milton, muito obrigado. Então, internautas, a nossa intenção é esclarecer aos adolescentes, às crianças, o que pode e o que não pode. Porque a polêmica foi muito grande, teve muitos comentários e não seria justo deixar passar batido este assunto sem ter um esclarecimento correto, porque senão amanhã ou depois estaria lá as crianças, os adolescentes, fazendo topless em plena Avenida Conde Ribeiro do Vale. E continuem conectados que voltamos a qualquer momento com novas informações. Plantão Geminas, TV Online.